Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula, tá? Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre abundância e sobre riqueza de espécies, né? E para ajudar na nossa aula de hoje, nós utilizaremos alguns modelos, né? Alguns modelos de tanto de invertebrados, né, quanto também de vertebrados, né, para simular um pouquinho esse nosso ambiente, além de plantas mesmo de verdade, tá bom? Mas antes de entrarmos, né, falarmos diretamente sobre esse tema, quero mostrar uma imagem para vocês, né? Essa imagem aqui eu fiz essa montagem com alguns exemplares, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E aí ao longo da nossa aula eu pretendo responder essa pergunta que eu irei fazer agora, né? Olhando para cá, né? Aqui nós temos exemplares, né? Cobras, nós temos aqui leão, nós temos aqui alguns antílopes, né? Nós temos aqui zebras, nós temos aqui raposas e aqui um leopardo, um guepardo, algo do tipo, né? Mas enfim, olhando agora para esse cenário de uma savana africana, né? Olhando para cá, qual a gente poderia dizer que é a espécie mais abundante aqui, né? E qual a espécie que apresenta uma maior diversidade dentre essas aqui, né? Vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem mais detalhes. Ó, o leão. Ó, né? Então aí eu aproximei um pouquinho mais. E aí é pra gente ver um pouquinho, né, mais detalhes dessas espécies, e aí para depois vocês possam dizer qual é a espécie mais abundante aqui, qual é a espécie que apresenta maior diversidade. Beleza? Então, pessoal, quando a gente fala de diversidade de espécie, né, há três conceitos de diversidade, há três tipos de diversidade que temos que levar em consideração, né? O primeiro tipo de diversidade é chamado de diversidade alfa. O que é essa diversidade alfa? Ou também chamada de diversidade local? É o número total de espécies dentro de um habitat, certo? Então, diversidade alfa ou diversidade local é o número de espécies, né? Número total de espécies dentro de determinado habitat. Que habitat é esse? Depende. Habitat terrestre, habitat aquático, um micro habitat, tudo isso está falando de diversidade alfa. Quando a gente fala desses termos de diversidade, tá? É bastante voltado para a ecologia mesmo, tá? Para estudos de ecológicos, para estudos de mapeamento e distribuição de espécies. Então, o primeiro tipo nós temos uma diversidade alfa, tá? O segundo tipo de diversidade é chamado de diversidade gama, né, ou diversidade regional. O que é isso? É o número total de espécies observados em todos os habitats. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de diversidade, dessa diversidade alfa, diversidade gama e diversidade beta. O que é diversidade beta? É a mudança de espécies ao longo de um gradiente ambiental. E para quem não sabe o que é gradiente ambiental, né? Gradiente ambiental ou gradiente ecológico é todo um gradiente mesmo da distribuição das espécies. Aqui no nosso modelo que nós fizemos aqui, isso aqui é um gradiente ambiental simbolizando. Aqui nós temos o primeiro ambiente, né? Lembrando que o gradiente ambiental é uma continuidade, tá, de habitat dentro de uma região, vamos chamar assim. Então aqui, esse primeiro simbolizando uma mata primária, né? Nosso primeiro ambiente ecológico desse gradiente. E aí nós vamos baixando para uma área mais descampado, uma área
onde vamos ter mais espécies que são resistentes a esses solos pobres, né, em nutrientes, a esse solo com baixa umidade, até chegar no ambiente aquático, né? No ambiente aquático nós teremos plantas e teremos animais aquáticos, beleza? Então isso aqui que eu mostrei para vocês, pessoal, isso aqui é que eu fiz aqui para vocês, isso aqui é um gradiente, né? Então a diversidade beta é a mudança de espécies ao longo de um gradiente ambiental, ou seja, aqui nós vamos ter uma variedade de espécies, né, que são adaptadas a esse clima. Aqui nós teremos uma outra variedade de espécies que são adaptadas a esse clima, e aqui nós temos uma outra variedade de espécies, uma outra diversidade de espécies que são também adaptadas a esse clima, né? Então adaptados a esse gradiente, beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de uma diversidade alfa. Ó, utilizando aquela imagem que eu fiz para vocês, essa aqui a impressão não ficou muito boa, ficou com uns defeitos aqui, mas está tranquilo, né? Isso aqui nós temos uma diversidade alfa, né? Ou seja, nós temos uma diversidade, ou também chamada diversidade local, né? É o número total de espécies dentro de um habitat. Qual é o nosso habitat aqui? É o habitat savana. Então são as espécies que eu vou encontrar dentro desse habitat. Então essa aqui, se eu fosse, por exemplo, fazer um estudo para verificar a diversidade de espécies dentro do ambiente savana, dentro do habitat, né, desse habitat savana aqui, eu teria que fazer o levantamento de todas as espécies, dependendo de qual fosse o objetivo. Por exemplo, se eu fosse fazer o levantamento da fauna, então fazer um levantamento de dados de todas as espécies de animais que vivem nesse ambiente, ok? Mesma coisa aqui, né? Aqui nós temos somente o que? Um habitat, que é um habitat, vamos dizer assim, de uma floresta primária, né? Árvore de grande porte, médio porte, pequeno porte, e aqui é a fauna local, a fauna existente. Então aqui é a diversidade alfa ou diversidade local, o número de espécies de um habitat. Aqui também e aqui também, lembrando, isoladamente, beleza? Já na diversidade gama ou diversidade regional, então na diversidade gama ou diversidade regional é o número total de espécies observado em todos os habitats, né? Esse nosso esqueminha que eu fiz, nós temos um habitat aquático e nós temos a arborícola aqui, né, com espécies arborícolas, e temos aqui a pradaria dentro de um único ecossistema, certo? Então na diversidade gama é o número total de espécies observado em todos os habitats possíveis, né? Dentro da água, sobre a copa das árvores, ou seja, todos os habitats dessa região, né? Mesma coisa aqui, ó. Nós temos sobre a árvore, no tronco, né, no solo e assim sucessivamente, beleza? Então todas as espécies dessa região, né? Já a diversidade beta é a mudança das espécies ao longo do gradiente ambiental, que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Então aqui nós temos todo esse gradiente ambiental ou esse gradiente ecológico, mostrando diversas espécies aqui e como essas espécies vão se modificando ao longo dos habitats, né? Ao longo desse gradiente, desse gradiente ecológico, dentro desse gradiente ambiental. Beleza, pessoal? Então, como eu já falei um pouquinho sobre diversidade, né? Diversidade alfa, diversidade beta, diversidade gama, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é uma espécie abundante e o que é uma espécie diversa, né? Para a gente poder entender esse nosso esqueminha, aquela pergunta que eu fiz para vocês, aquela pergunta que eu fiz no início para vocês, né? O que é uma espécie abundante e qual é uma espécie mais diversa, que é uma diversidade de espécies, né, de um local. Vamos pegar esse esquema que eu fiz para vocês aqui. Então, olhando para cá, para esse esquema que eu fiz a pergunta no início para vocês, né? Vocês me respondessem o que era uma espécie abundante, né? E que é uma espécie mais diversa. Então, uma espécie abundante, como o próprio nome fala,
né? Obviamente, abundante e diversidade de espécies é um pouco confundido, né? Tem essa confusãozinha, né? Riqueza de espécie, diversidade de espécie, abundância de espécie, né? A riqueza e a diversidade, digamos que é a mesma coisa. Agora, diversidade e abundante são duas situações diferentes, né? Então vamos lá. O que é uma espécie abundante e o que é uma diversidade de espécie? Então, uma espécie abundante é aquela quantidade, que são aquelas espécies que a gente consegue encontrar um número maior dentro de um ambiente, né? Então, ou seja, se eu for fazer uma coleta nesse local aqui, né? Se eu for coletar minhas espécies aqui, eu fazer um levantamento, quais são as espécies que eu vou encontrar em maior número aqui, né? Vamos contar. Temos quantos leões? 2, né? Temos quantas zebras? Temos 3 zebras. Temos 2 raposas. Temos 2 leopardos. Então 2, 3, 2, 2. Por enquanto, todas elas estão seguindo o mesmo padrão. Agora aqui, ó. Aqui nós temos, dentro dos antílopes, né? Aqui nós temos, olha só, nós temos um padrão, ó, esse indivíduo. Aqui nós temos um outro padrão, olha só. Aqui nós temos um indivíduo com uma manchinha na barriga, na cauda e na testa. Aqui nós temos um na região peitoral e outro na região peitoral. Então aqui nós temos 1, 2, 1, 1. Apesar de ser todos antílopes, mas cada um referente a uma espécie diferente, né? E cobra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu fosse falar qual a espécie mais abundante aqui, qual seria? As cobras, porque nós temos um número maior da mesma espécie. Então, qual a espécie abundante aqui? A cobra. E qual a espécie mais diversa, né? São os antílopes, pois nós temos, olha só, 1, 2, 3 morfotipos, 3 espécies diferentes de antílope. Uma espécie de zebra, uma espécie de leopardo, uma espécie de raposa e uma espécie de leão e uma espécie de cobra, né? Porém, uma espécie de leão com 2 espécimes, uma espécie de cobra com 5 espécimes, uma espécie de zebra com 3 espécimes, uma espécie de raposa com 2 espécimes e uma espécie de leopardo com 2 espécimes. Enquanto de antílope nós temos 3 espécies diferentes aqui, né? 3 espécies, são 1, 2, 3 espécies diferentes. Então, qual a espécie mais abundante e qual a espécie mais diversa? A espécie mais abundante é a cobra e a espécie mais diversa são os antílopes. A comunidade aqui, o grupo mais diverso é o grupo dos antílopes. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de ecologia, um trabalho de levantamento de espécie, tem que levar em consideração essas questões, né? E como a gente vai fazer, né, para medir isso? Precisa fazer um levantamento detalhado, né? Então, se meu objetivo depende bastante desse levantamento, falo detalhado, depende muito do objetivo da pesquisa em si, né? Se meu objetivo é fazer, por exemplo, um levantamento somente das espécies de répteis, então eu vou fazer o que, né? Olhando para cá pro nosso modelinho que a gente fez, né? Se a gente fosse fazer levantamento apenas das espécies de répteis, então nós iríamos contar quantos anfíbios, né? É um levantamento herpetológico, vamos dizer assim, né? Melhor, né? Os anfíbios, as tartarugas, né? Dentro de cada ambiente, cobra, lagartos, né? Crocodilianos, anfíbios, ou seja, é o levantamento de daquele mesmo grupo ao longo de todo aquele ambiente, né? Mesma situação. Então, se eu vou fazer um levantamento
para ver as espécies geral desse ambiente. Então isso, pessoal, é um trabalho bem mais detalhado, né? Porque quando eu falo que eu vou fazer um levantamento de todas as espécies que ocorrem nesse ambiente, eu estou falando de vertebrados, eu estou falando de invertebrados, eu estou falando de fungos, eu estou falando de bactéria, eu estou falando de vegetais, né? Ou seja, é um trabalho bastante minucioso, né? E um trabalho onde não pode ser feito somente por uma pessoa, né? É feito por um grupo de pessoas, grupo de especialistas na área, porque se a pessoa só uma única pessoa fazer o levantamento completo, né? Por exemplo, da floresta amazônica, né? Fazer levantamento de fauna, flora, micro-organismo, fungos, enfim, levantamento completo. Quanto tempo isso não iria levar, né? Seria impossível, melhor dizendo assim, né? Seria impossível. Então, quando se fala em fazer levantamento de espécie, isso é bem complicado, né? Então tem que ter todo um preparo. Não é qualquer uma pessoa que pode fazer isso não, tá? Então é possível sim fazer, né? Mas é um trabalho bastante detalhado, precisa ser pesquisado, né? Uma área muito extensa, né? Então, por exemplo, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, né? Vocês foram contratados, né, para fazer um levantamento de um ambiente, por exemplo, ambiente desértico, né? Vocês foram contratados, vocês vão fazer ou vocês vão fazer um trabalho de dissertação, tese de vocês, enfim, né, com um levantamento de um ambiente desértico, né? E você vai ver, por exemplo, a ocorrência da nossa espécie de lagartinho amarelo aqui, né? Então, e aí tem alguns parâmetros, né, que a gente utiliza para classificar a ocorrência dessa espécie, né? Então, o primeiro parâmetro é o que nós chamamos de excelente, né? Então, nesse parâmetro, ele diz que esse ambiente é um ambiente totalmente preservado, né? Onde essa espécie, né, nosso lagartinho aqui, ele é uma espécie abundante, é uma espécie onde mantém um equilíbrio trófico balanceado, onde tudo está ocorrendo perfeitamente, né? O lagartinho está comendo o gafanhoto e a cobra está comendo o lagartinho. Ou seja, nós temos uma cadeia aqui bem estruturada, né? Onde nós temos o produtor, o consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. E nós temos uma cadeia trófica balanceada, uma cadeia trófica onde tudo está funcionando perfeitamente, ok? Então essa é a primeira situação. E aí vamos ter, né, a segunda classificação, o segundo parâmetro, que é chamado de bom, né? É quando a riqueza, né, de espécies, a riqueza de lagartos, ou seja, o que nós vamos ter aqui, né, dependendo do foco da pesquisa de vocês, ele está um pouco abaixo do esperado, né? Porém, essa cadeia trófica, ou seja, esse equilíbrio ecológico se mantém, né? Porém sem sinal de estresse ou com sinais de estresse mínimo, ou seja, está pouquíssimo alterado esse nosso ecossistema aqui, né? O terceiro parâmetro, então nós temos o ótimo, né, quando está tudo perfeito, tudo ocorrendo tranquilo. O segundo, bom. O terceiro é o médio, quando apresenta já, nesse caso, sinais de deteriorização, né? Então está ocorrendo, está deteriorando já essa cadeia trófica, né? Vamos ter uma maior população, uma maior proporção de indivíduos onívoros, ou seja, aqueles indivíduos especialistas, por exemplo, o lagarto que só se alimenta do gafanhoto aqui, né, já está começando a deixar de existir, ou seja, vamos ter aquele indivíduo, né,
que se alimenta de praticamente tudo. Vamos colocar aqui esse dinossauro, né? Ou seja, começou a ser influenciado essa cadeia alimentar, porque nós vamos ter esse dinossauro cor-de-rosa, que ele é um indivíduo onívoro, então ele vai se alimentar tanto do lagarto, quanto ele vai se alimentar da palmeira, quanto ele vai se alimentar do cacto, quanto ele vai se alimentar da formiga, né? Ou seja, nós temos um indivíduo aqui já generalista, né? Ou seja, já começa a ocorrer, a deteriorar esse ecossistema, né? Então, parâmetro excelente, parâmetro bom, parâmetro médio e parâmetro pobre, né? Então, nessa espécie nós já teremos predominantemente somente dinossauros, né? Ou seja, só teremos somente indivíduos onívoros aqui nesse ambiente. Os indivíduos que antes eles eram especialistas já deixam de existir. Já vamos ter a predominância de indivíduos generalistas que se alimentam praticamente de tudo. Ou seja, essa cadeia alimentar já está com um alto nível de deteriorização. Então, o próximo parâmetro é o muito pobre, né? Então, poucas espécies vão viver nesse ambiente, né? Já vai ter principalmente nesse ambiente espécies exóticas, como por exemplo aqui nosso Triceratops, que é uma espécie exótica, né? Teremos bastante indivíduos doentes, então os indivíduos que antes viviam aqui em perfeita harmonia já se tornam doentes, né? Então já temos um ambiente totalmente alterado. E o último grau é 100 indivíduos, né? Ou seja, nós não vamos ter, com o passar do tempo, né? Se a gente for fazer uma coleta aqui nesse local, nós teremos já a quantidade mínima de vida selvagem, de vida de animais, né? A nossa fauna está totalmente prejudicada, deteriorada, né? Então, nesse levantamento nós vamos ter esses parâmetros: excelente, bom, médio, pobre, muito pobre e sem vida, né? Sem animais, né? Ou seja, esse ambiente está totalmente deteriorado, beleza? Então, pessoal, nós acabamos de falar um pouquinho sobre problemas que podem acontecer, né, com as espécies de um local, né? Então, nós temos alguns fatores que vão afetar essa riqueza, ou seja, essa diversidade de espécies de um ambiente, né? São 4 fatores principais. O primeiro são fatores geográficos. O que são fatores geográficos? São fatores que vão depender daquele ambiente, né? Então, aquele ambiente ele pode proporcionar, por exemplo, aqui uma diversidade maior de espécies ou não, né? Aqui nós temos um ambiente amazônico, um ambiente tropical, um ambiente de floresta. Consequentemente, nós teremos uma grande diversidade de espécies, né? Espécies de todo tipo. Então, se nós tivermos, por exemplo, no ambiente desértico, nós teremos um alto grau de especialidade, ou seja, teremos espécies que são totalmente especializadas e adaptadas para esses ambientes, né? Mesma coisa que no ambiente aquático. Mas entre o ambiente desértico e o ambiente de floresta, consequentemente, no ambiente de floresta nós teremos uma diversidade maior de espécies do que no ambiente desértico. Isso porque as condições geográficas do terreno, né, condições geográficas daquele local, favorecem a diversidade, né? Então, o segundo fator, os fatores correlacionados com a latitude, né? Então, ou seja, aqueles fatores que vão depender da latitude. E temos o terceiro fator, que é os fatores que independentemente, né, que não vão depender da latitude. Não tem aqueles fatores que vão depender da latitude e aqueles fatores que não vão depender da latitude.
E o quarto fator é o fator biótico, ou seja, o que depende, por exemplo, para o surgimento, não surgimento, mas para diversificação de espécies no ambiente, né? Por exemplo, para se diversificar a espécie desse lagarto, que esse lagarto se alimenta de formiga. Então, o que é que vai manter, né? O que vai proporcionar essa diversificação dessa espécie de lagarto que se alimenta de formiga? Consequentemente, o seu alimento principal, que é formiga. Então, se tivermos uma grande diversidade de formigas nesse ambiente, consequentemente, nós teremos uma grande diversidade de lagartos. Caso contrário, essa população de lagartos vai diminuir, né? Mesma coisa, por exemplo, para a nossa cobra aqui. Se a cobra se alimenta de lagartos, o que vai favorecer para sua diversificação? Se nós temos uma grande variedade de lagartos que vão servir de alimento para a cobra e, consequentemente, elas vão se proliferar, né? Então, esses são os fatores bióticos. Então, somente para recapitular, né? Os 4 fatores que influenciam diretamente na riqueza: fatores geográficos, fatores que dependem, né, da latitude, fatores que não dependem da latitude e fatores bióticos. Beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar, né, o nosso videozinho de hoje, eu queria mostrar para vocês, falar para vocês um assunto bem interessante, né, que é sobre as zonas de transição, né? Então, o que é uma zona de transição? É um local, vamos dizer assim, onde termina, por exemplo, um bioma e inicia um outro bioma. Ou um local onde termina um determinado ecossistema e entra um outro ecossistema. Um local que termina um habitat e inicia um outro habitat. Então isso é uma zona de transição, né? Aqui no nosso primeiro ambiente nós temos um ambiente de floresta, um ambiente tropical, seja lá um bioma amazônico, enfim, nós temos um ambiente bem estruturado. Aqui nós temos um ambiente desértico e aqui nós temos um ambiente aquático, beleza? Então, olhando para cá, aonde é a zona de transição entre esses dois ambientes? É aqui, certo? E entre aqui e aqui é a zona de transição, né? Ou seja, aonde terminou o nosso ambiente desértico e entrou o nosso ambiente, né, aquático. Qual a importância, pessoal, dessas zonas de transição? Essa zona de transição tem uma grande influência na diversidade de espécies de um local. Então, algumas espécies, por exemplo, onde elas são totalmente adaptadas a essas zonas de transição. Essas zonas de transição podem ser chamadas também de zona híbrida, né? O que é uma zona híbrida? É um local onde pode ser encontrado espécies que são descendentes de um ambiente e de outro, ou seja, uma barata que tenha descendente tanto de animais de floresta amazônica, né, de uma floresta, uma mata, vamos dizer assim, fechada, quanto de um ambiente desértico, tá? Então, essas zonas de transição ou zona híbrida são muito importantes para a diversificação das espécies, porque com isso nós teremos o surgimento, né, de novas espécies, ou a partir de espécies híbridas, como já foi encontrado, por exemplo, ali na região onde a Amazônia se encontra com o Cerrado, né? Onde a Amazônia se encontra com o Cerrado, foi encontrado uma espécie de anfíbio que ela é encontrada somente nessa zona de transição, né? E foi feito um exame, vamos dizer assim, genético, foi feita a parte molecular dessa espécie de anfíbio e foi descoberto que ela tem tanto descendente
que é da floresta amazônica, quanto descendente da região do Cerrado, né? E essa espécie só ocorre nessa região. Consequentemente, pessoal, essas espécies que são encontradas nessas zonas de transição é um grupo de espécies que ele é totalmente ameaçado de extinção, né? Isso porque ele é um híbrido, né? Primeiramente, ele é um híbrido, geralmente, né? Essas espécies são espécies híbridas, espécies que são descendentes de ambos os ambientes, mas vamos dizer assim, no seu DNA, na sua carga genética, ele tem tanto genes, né, de animais amazônicos quanto genes de animais, vamos dizer assim, do Cerrado, né, que foi o exemplo que eu citei para vocês. Porém, essa espécie aqui, ele não pode ficar nem na Amazônia nem no Cerrado, apesar de ele ter gene da Amazônia e apesar de ele ter gene do Cerrado. Então ele só pode ser encontrado nessa zona de transição, aonde termina um ambiente e inicia um outro ambiente. Então essa espécie está totalmente ameaçada de extinção. Por quê? Vamos imaginar assim: você é um grande fazendeiro, né, e comprou essa área aqui, é uma grande área aqui. Aqui comprou de um proprietário e essa área de outro proprietário. O que você vai fazer? Você vai derrubar toda essa região aqui para construir um grande campo, vamos dizer assim, para criar boi. Então você vai destruir toda essa área aqui. Consequentemente, você vai levar essa espécie à extinção. Por quê? Porque não pode nem migrar para cá, nem migrar para cá, apesar dele ter no seu DNA, no seu gene, né, descendência tanto do Cerrado quanto da Amazônia, né? Então ele não pode migrar. Por quê? Porque ele está totalmente adaptado a esse ambiente de transição, né? Por isso que essas espécies são encontradas nessa zona de transição, elas são suscetíveis a mudanças ambientais, né? E naqueles 6 parâmetros que eu comentei com vocês anteriormente, né, são totalmente aplicáveis a esses indivíduos, né? Aquele lá, excelente, bom, médio, pobre, muito pobre, sem indivíduo, né? Então esses indivíduos estão totalmente suscetíveis a esses ambientes, né? Então qualquer que seja a mudança que venha acontecer nesses ambientes, esses indivíduos aqui serão os primeiros a serem afetados, né? Apesar dessa grande importância, essa zona de transição, né? Porque nessa zona de transição, onde teremos espécies, né, geralmente que são adaptadas a esses locais, né? Essa zona de transição serve também como uma ponte. Essas espécies anfíbias que podem viver, né, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, geralmente essa zona de transição funciona como se fosse ponte, onde permite que essa espécie faça essa migração, né, ultrapassando, né, esses ambientes. Porém, dependendo do grau de especialização dessas espécies, elas podem até ultrapassar para esse outro ambiente, mas não pode permanecer ali por muito tempo. Então ela vai, mas depois ela tem que voltar, porque essa espécie ela pode usar como forrageiro toda essa área, né? Mas ela está especializada a esse ambiente, vamos dizer assim, esse ambiente em questão, né? Ou esse ambiente totalmente seco, ou nesse caso no ambiente totalmente úmido. Ela pode migrar, mas ela tem que voltar novamente. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês todos tenham entendido um pouquinho sobre o que é uma abundância e o que é uma riqueza de espécie, né? O que é uma zona de transição, qual a importância da zona de transição, tá? E só para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui uma situação. Olha só, né? Nós temos aqui um hemíptera percevejo que está danado fitófago, né? Tá danado se alimentando aqui dessa plantinha. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.